A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa neste momento. Hoje nós estamos juntos aqui para falar de algo muito sério, mas também profundamente libertador. Vamos refletir sobre os 5 pecados que são imperdoáveis para Deus, segundo a sua palavra. E mais do que isso, vamos entender como podemos nos livrar deles antes que seja tarde. Talvez esta mensagem seja exatamente o que sua alma precisava ouvir hoje. Abra o coração, porque o Espírito Santo quer te despertar e te restaurar através desta palavra. A Bíblia nos ensina que existem muitos tipos de pecado, fraquezas humanas, erros que todos nós cometemos e que o perdão de Deus cobre quando há arrependimento sincero. Mas também existem pecados que o Senhor não perdoa, não porque o amor de Deus seja limitado, mas porque o próprio coração humano se fecha ao arrependimento. Esses são os pecados que apagam a voz do Espírito, afastam a alma da graça e endurecem o coração diante de Deus. E é sobre eles que o Espírito Santo quer nos alertar hoje. Entre todos os pecados, há um que Jesus declarou ser imperdoável: blasfemar contra o Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa sente o toque de Deus, mas resiste, endurece o coração e rejeita o arrependimento. Esse pecado não nasce da ignorância, mas da resistência. É quando o Espírito fala e a alma decide se calar. A Bíblia diz em Hebreus 3,15: Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O maior perigo é quando o arrependimento deixa de incomodar, quando o pecado já não causa dor e o coração se acostuma com o erro. Mas se você ainda sente pesar, se ainda deseja mudar, se ainda busca Deus, isso é prova de que o Espírito Santo ainda está em você. Deus ainda fala. Ainda há tempo, ainda há perdão. A libertação desse pecado começa quando você reconhece o silêncio interior, quando percebe que está distante, mas deseja voltar. O arrependimento reacende a voz de Deus dentro da alma. Confesse a Ele o endurecimento do seu coração e ore pedindo sensibilidade espiritual. Davi orou assim no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Enquanto houver arrependimento, ainda há graça, porque Deus nunca fecha a porta para quem deseja voltar. Há momentos em que a alma parece silenciosa. Você ora, mas as palavras parecem não sair do lugar. Lê a Bíblia, mas ela parece sem vida. Sente-se distante, frio, sem força para buscar a presença de Deus. E ainda assim, algo dentro de você chama por socorro. Esse chamado, esse incômodo que resiste à escuridão, é o Espírito Santo tentando reacender a chama do arrependimento. O primeiro passo para a libertação é reconhecer o silêncio interior. Não fugir dele, mas entender que ele é um sinal de que algo precisa ser restaurado. Muitos acreditam que Deus se afastou, quando na verdade foi o coração que se fechou. Mas o arrependimento é a chave que volta a abrir a porta. O Salmo 51 nos ensina isso com profundidade. Davi, após pecar gravemente, clamou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que se perdesse o Espírito Santo, perderia a própria vida interior. Por isso ele chorou, se humilhou e pediu: renova-me. Esse é o segredo da libertação. Não justificar o erro, mas confessar com verdade. O arrependimento não é apenas sentir remorso, é decidir mudar de direção. É confessar com sinceridade: Senhor, eu pequei. Eu endureci meu coração. Eu negligenciei tua voz, mas eu quero voltar. Restaura-me, porque sem ti eu não sei viver. E quando essa confissão é feita com fé, algo sobrenatural acontece. O fogo volta a acender. A palavra volta a falar. A paz volta a habitar. E o Espírito Santo, aquele que parecia distante, volta a sussurrar dentro do coração. O arrependimento reacende a voz de Deus dentro da alma. Não é um ato isolado, é um estilo de vida. É acordar todos os dias e dizer: Senhor, guia-me pelo teu Espírito.
Afasta de mim o orgulho e a indiferença. Dá-me um coração de carne, sensível à tua presença. A libertação começa no reconhecimento e se consolida na prática diária da humildade. Aproxime-se novamente da palavra, da oração e da comunhão com outros servos de Deus. O Espírito Santo habita onde há verdade, e a verdade liberta. Se você tem sentido o coração endurecido, saiba, ainda há tempo. Enquanto houver arrependimento, ainda há graça. Deus nunca fecha a porta para quem deseja voltar. E o Espírito Santo, esse amigo fiel, está pronto para restaurar sua sensibilidade, renovar sua fé e devolver-lhe o som da voz de Deus. O Espírito Santo está dizendo agora: eu ainda te amo. Eu ainda te quero. Volta, porque há um lugar preparado para ti. A paz do Senhor, meus irmãos. Neste momento, o Espírito Santo quer falar ao seu coração sobre algo profundo: o perigo da apostasia, o abandono consciente da fé. A palavra apostasia vem do grego apostasis, que significa afastamento, rejeição, abandono. É quando alguém, depois de ter conhecido o amor de Deus, decide se afastar, rejeitar a verdade e seguir o caminho das trevas. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Hebreus 6, 4, 6 está escrito: é impossível renovar outra vez para o arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e ainda assim caíram. Essas palavras são duras, mas revelam algo essencial: a responsabilidade de quem conhece a presença de Deus. A apostasia não acontece de um dia para o outro. Ela começa com pequenas desistências espirituais. Um dia sem oração, uma semana sem leitura da palavra, um mês sem congregar, e o coração começa a se esfriar. Quando a fé não é alimentada, o mundo se torna atraente e o coração começa a se desviar do altar. O apóstolo Paulo alertou em 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A apostasia não é apenas incredulidade, é rejeição consciente da verdade. É quando a pessoa sabe o caminho, mas escolhe o atalho. É quando o coração se torna indiferente ao amor de Deus. Pense em Judas Iscariotes. Ele viu milagres, ouviu os ensinos de Jesus, comeu com o Mestre e ainda assim escolheu traí-lo. O problema de Judas não foi o erro, foi a falta de arrependimento após o erro. Ele sentiu remorso, mas não buscou perdão. Ele chorou, mas não orou. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer evitar em você hoje. Talvez você esteja se sentindo distante, sem força para crer como antes. Talvez o peso das decepções, das lutas e das perdas tenha abalado sua fé. Mas ouça, dúvida não é apostasia. O duvidoso ainda busca respostas, o apóstata rejeita a verdade. Enquanto o seu coração ainda deseja voltar, há esperança. A apostasia começa quando deixamos de lutar contra o desânimo espiritual. Mas você pode vencê-la, porque quem um dia conheceu o amor de Deus jamais será esquecido por ele. Mesmo quando você se afasta, o Senhor continua à porta, esperando o seu retorno. Voltar a Deus é lembrar de onde se caiu. Em Apocalipse 2, 4, 5, Jesus diz à igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Essas palavras são uma bússola para todo aquele que deseja recomeçar. Lembra-te, arrepende-te e volta. 3 passos que curam a alma e reacendem a fé. O primeiro passo é lembrar. Lembrar de como era o seu coração quando você conheceu o Senhor. Lembrar da alegria que sentia ao orar, das lágrimas que desciam sem esforço, da fé simples que confiava em tudo o que Deus dizia. O segundo passo é arrepender-se. Não com medo, mas com entrega. Dizer-me: Senhor, eu deixei o amor esfriar, eu me distraí com as coisas deste mundo, mas hoje eu volto, porque percebo que longe de ti nada faz sentido. O arrependimento não é humilhação, é libertação. Deus não te condena pelo tempo que passou longe. Ele te acolhe pelo passo que você dá agora.
O terceiro passo é voltar às primeiras obras. Retome a oração, mesmo que em silêncio. Leia a palavra, mesmo que pareça fria no início. O Espírito Santo age no secreto. Cada passo na direção de Deus é um sopro de vida voltando ao coração. Talvez você se pergunte: será que Deus ainda me quer? A resposta é sim, sempre. O amor de Deus não se cansa, não desiste, não desvia o olhar. O mesmo Deus que te viu se afastar é o que te aguarda de braços abertos. Ele não está perguntando por que você caiu, mas sim, você quer voltar? O caminho da apostasia é esquecimento, mas o caminho do arrependimento é lembrança e reconciliação. Deus não quer apenas que você volte à igreja, Ele quer que você volte ao coração dele. E quando isso acontece, algo muda dentro da alma. O peso sai, o medo se desfaz, e uma paz profunda toma conta, como quem volta para casa depois de uma longa viagem. Hoje, o Senhor te chama de volta. Voltar ao primeiro amor é recomeçar a história com Deus, não do zero, mas do perdão. E o perdão é o lugar onde a graça floresce. A paz do Senhor, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale conosco neste momento com amor e verdade. Hoje vamos refletir sobre um pecado silencioso, mas que corrói o interior: a hipocrisia espiritual. Não é um pecado visível aos olhos do mundo, mas é um dos mais perigosos diante de Deus, porque ele veste a máscara da santidade, enquanto o coração vive distante da verdade. Jesus foi duro com os hipócritas, não porque os odiava, mas porque queria libertá-los da falsidade. Em Mateus 23, 27 ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A hipocrisia é a fé de aparência. É o sorriso no culto e o vazio no coração. É o amém nos lábios e a distância da alma. É quando a vida espiritual se torna um papel a ser representado, e não um relacionamento a ser vivido. Mas Deus não busca atores. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Ele não se impressiona com discursos, com posturas ou com títulos. Ele vê o que ninguém vê, o íntimo do coração. Quantas vezes tentamos parecer fortes, espirituais, inabaláveis, mas no fundo estamos cansados, frios, machucados. A hipocrisia espiritual nasce do medo. Medo de sermos julgados, medo de parecer fracos, medo de mostrar que ainda precisamos de cura. Mas a verdade é esta: Deus só cura o que é exposto à luz. Quando escondemos o pecado, ele cresce. Mas quando confessamos, ele perde o poder. O diabo trabalha nas sombras, o Espírito Santo habita na luz. Por isso, quem deseja ser livre precisa se despir das máscaras e se colocar diante de Deus como realmente é. Ser verdadeiro diante de Deus não é ser perfeito, é ser inteiro. É dizer: Senhor, eu sou fraco, mas estou aqui. Tenho feridas, mas te entrego todas. Não quero mais viver de aparência, quero viver de verdade. A hipocrisia apaga a paz, mas a sinceridade reacende a comunhão. Quem anda na luz, ainda que tropece, é purificado. Ser verdadeiro diante de Deus é mais libertador do que qualquer aparência de perfeição. A luz de Cristo não nos expõe para humilhar, mas para curar. Toda vez que você se apresenta diante de Deus sem máscara, algo se rompe dentro do coração. O orgulho, a culpa, a frieza. E o Espírito Santo volta a encher os espaços que estavam vazios. Hoje o Senhor te convida a viver sem máscaras. A fé não é um teatro, é uma relação de amor e confiança. E quando o amor é verdadeiro, o Espírito Santo habita com liberdade. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje o Espírito Santo quer nos conduzir a uma reflexão que confronta, mas também liberta. Vamos falar sobre o pecado da maldade deliberada, aquele que acontece quando o coração escolhe o mal conscientemente, mesmo conhecendo a verdade de Deus. A palavra de Deus em Romanos 1,32 diz: Sabendo eles o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse é o retrato da maldade deliberada.
Não é o erro cometido por fraqueza, mas o pecado mantido por escolha. É quando a consciência avisa, o Espírito Santo adverte, mas o coração insiste. É o prazer em ferir, o orgulho em vencer sobre o outro, a indiferença diante da dor alheia. Esse pecado é perigoso porque endurece o coração de forma silenciosa. A pessoa começa justificando pequenas atitudes. Uma mentira, uma ofensa. Talvez você tenha sido ferido por alguém e, sem perceber, alimentou dentro de si um sentimento de vingança. Talvez alguém te magoou profundamente e o desejo de revidar te prendeu em um ciclo de ódio. O amor é a maior força de Deus e é também a arma que vence toda a maldade. A maldade deliberada é o oposto da natureza de Cristo. Enquanto o mundo ensina a revidar, Jesus ensinou a perdoar. Enquanto o mal deseja destruir, o amor reconstrói. E é esse amor que o Espírito Santo quer derramar no seu coração hoje. Talvez o mal tenha te atingido, mas ele não precisa te dominar. A dor que você sente agora pode se tornar o testemunho da sua cura. Deus transforma o coração ferido em coração compassivo. E aquele que antes reagia com ódio, passa a responder com misericórdia. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus quer falar profundamente com você neste momento. Talvez, ao longo da vida, o seu coração tenha sido endurecido pelas dores, pelas decepções, pelas injustiças. Mas saiba, Deus é especialista em transformar corações que o mundo considera perdidos. A maldade deliberada é vencida quando deixamos de tentar mudar apenas o comportamento e permitimos que Deus mude o coração. Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas em Ezequiel 36:26, o Senhor nos faz uma promessa gloriosa: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse é o milagre da graça, o poder de Deus que alcança até o mais endurecido dos corações e o torna sensível outra vez. Você pode ter sido ferido, traído, humilhado e talvez, sem perceber, tenha fechado o coração para não sofrer mais. Mas um coração fechado não sente dor e também não sente amor. Por isso, Deus quer restaurar a sensibilidade da sua alma. A libertação da maldade começa com o perdão. Perdoar não é aprovar o que te fizeram, é decidir não deixar o mal dominar o seu interior. É olhar para o passado sem desejar vingança. É dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Tu és justo, tu sabes o que é melhor. E quando você faz isso, o Espírito Santo entra e começa a curar. Ele limpa as lembranças, acalma o coração e substitui o ódio pela compaixão. A bondade volta a florescer onde antes havia rancor. E a presença de Deus passa a habitar onde antes havia dor. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é